Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais uma análise pós-jogo. O Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro foi ao Mineirão e empatou com o Atlético Mineiro por 1-1 num jogo que tem detalhes táticos interessantes, tem bastante coisa legal pra gente falar sobre a atuação do Palmeiras, sobre o desempenho. O gol do Palmeiras é um golaço coletivamente falando, vou falar sobre ele aqui, analisar os detalhes táticos, mas é um jogo que tem questões polêmicas também, que ficou muito marcado por questões polêmicas, especialmente no primeiro tempo. Então vem comigo, já começa deixando o likezinho aí pra dar essa moral, certo? Ajuda muito no meu trabalho e vem, acompanha a análise inteira e depois você comenta aqui o que você achou. Mas assiste primeiro, porque tem bastante coisa que eu quero falar aqui, tá? E eu gostaria muito, nossa, como eu gostaria de vir aqui e poder falar só sobre o jogo, só sobre futebol, campo e bola, parte tática, mas eu acho que é impossível eu fazer uma análise pós-jogo de Palmeiras Atlético Mineiro sem falar das questões polêmicas que rolaram, do golaço do Rony, que seria impedido, que o juiz deu impedimento, enfim. Acho que é impossível eu passar o vídeo sem comentar sobre isso, então eu quero já tirar da frente, já vamos endereçar essas questões polêmicas pra gente depois focar no jogo. Então vamos lá, isso tudo é na minha visão, tá? É bom falar, daqui pra frente é tudo na minha opinião, quero saber se vocês concordam. Primeiro, o Mineirão, estádio de Copa, né? Estádio grande, estádio importante. Primeiro que é absurdo ter um gramado nesse estado, né? São dois times da elite do futebol brasileiro, dois times fortíssimos, dois times que fizeram um grande jogo e o jogo podia ser ainda melhor se o gramado não fosse esse pasto. Vamos lá. Mais absurdo ainda que o gramado é a câmera do VAR ser a 1 quilômetro do gramado para poder traçar a linha. Então, falando especificamente sobre o lance do impedimento do Rony, que seria mais um golaço do Rony de placa espetacular, é impressionante como eles conseguiram transformar uma questão objetiva, que é a questão do impedimento, em subjetiva, porque a câmera tá lá longe, o ângulo é um ângulo diagonal, então, Léo, você acha que tava impedido ou não? Não sei, como é que eu vou saber se a câmera tá longe, se o ângulo tá diagonal, se, sabe, não tem como cravar, e acho que é exatamente essa a grande polêmica, como que eles cravaram com aquela câmera, naquela velocidade, sem nem mostrar ali ao vivo as linhas sendo traçadas, né, nem dá pra ver ao certo se quando eles pararam a imagem, se a bola já não tinha saído do pé do Gomes ali, do jogador do Palmeiras. Então, cara, é realmente ridículo a câmera ser ali, enfim, todo aquele lance é extremamente esquisito e não dá pra cravar que tava impedido ou que não tava. É realmente complicado. Outra questão que eu quero comentar, não especificamente daquele lance, mas num geral, uma coisa que eu tenho percebido. Eu quero saber se vocês concordam comigo. Talvez essa não seja um pouco polêmica, mas eu acho que o Rony tá extremamente marcado pela arbitragem. E eu explico pra vocês por quê. Sabe aquele jogador que é um pouco mais agressivo nas faltas, que pega uma fama ali de jogador muito faltoso, e aí qualquer contato o juiz já apita a falta, meio que pela fama do cara, ele já fala, pô, vou apitar aqui. O Rony com impedimento pra mim virou isso aí, porque ele, claro, ele ficava muito impedido, eu acho que ele melhorou nisso, tá? Mas pela fama de ficar muito impedido, na dúvida eles estão marcando impedimento, então não só no gol ali, né, que ele faz, mas logo depois tem um contra-ataque do Palmeiras, que o Rony é acionado em profundidade, ele bate cruzado, nenhum jogador do Palmeiras chega na bola, mas o Palmeiras já tava voltando a construir o ataque pelo outro lado, que o bandeirinha marca impedimento e não tava. E não só esse lance, eu já venho percebendo isso, de jogos anteriores. Então, eu acho que esse é um ponto para observem aí nos jogos seguintes. Eu acho que com o Rony agora, na dúvida, eles vão sempre marcar o impedimento, mesmo que não esteja. Muito bem. Chega, vamos falar de jogo, por favor? Pelo amor de Deus, tô aqui pra isso, né? Vamos falar sobre a atuação do Palmeiras, que é um Palmeiras que chegou no 9º jogo seguido com os titulares, certo? Claro que teve mudanças nas laterais e tal, tem uma mudança pontual ou outra, mas basicamente com a estrutura do time igual, o 9º jogo seguido, e esse é um fator importante pro contexto, e o Palmeiras enfrentou a melhor versão do Atlético Mineiro no ano, tá? Esse é o melhor Atlético Mineiro até aqui, a melhor fase do Atlético na temporada, eles vinham de 5 vitórias seguidas também jogando em casa, então é um Palmeiras que vem de uma sequência pesada, enfrentando o melhor Atlético Mineiro do ano. E o Palmeiras fez um jogo muito digno, sabe? Muito decente, muito correto. Então, com bola,
Principalmente ali no primeiro tempo. Vamos começar, a gente vai contar essa história do jogo. O Palmeiras conseguindo atacar com uma dinâmica interessante, principalmente pelos lados, porque ali pela esquerda o Vanderlan atacava muito por dentro para liberar o corredor pro Dudu, e pela direita o Arthur recebia muito em 1 contra 1, e foi uma partida bem legal do Arthur. Acho que faltou só um pouco do Veiga ali pra gente conseguir atacar um pouco mais por dentro, mas o Veiga ficou muito anulado pela marcação do Batalha ali, o volante do Atlético Mineiro. E muitos ataques do Palmeiras foram parados com falta, né? Isso é um fato. No primeiro tempo foram 16 faltas do Atlético Mineiro, 7 do Palmeiras, se eu não me engano. Foram 3 amarelos pro Atlético, sendo que um deles foi por reclamação, e 2 amarelos pro Palmeiras, sendo que um também foi por reclamação pro Veiga, e o outro foi um amarelo pro Menino, que ele fez uma falta só no primeiro tempo, ele já tomou aquele amarelo, e foi uma falta que ele pega a bola, ele nem pega o cara, enfim, ó eu falando de arbitragem aqui de novo, mas realmente foi um jogo muito faltoso. E defensivamente o Palmeiras também estava seguro, os encaixes de marcação estavam muito claros ali, então o Rony se dividia entre os zagueiros, os pontas do Palmeiras, né, marcando os laterais do Atlético, o Veiga marcando Batalha, o primeiro volante, para tentar anular essa construção, e tava dando muito certo, até mesmo o Hulk completamente anulado. Então o Palmeiras coletivamente eu acho que tava muito bem nesse primeiro tempo, mas por um erro individual acabou saindo atrás, um erro individual do Gomes, né? Não é crime falar, ele tem muito crédito, não tô aqui pra ficar malhando ele não, mas foi uma falha do Gomes ali na saída de bola. Então acho que foi um primeiro tempo muito frustrante por causa disso, né? Porque o Palmeiras merecia sorte melhor. Mas no segundo tempo o Palmeiras volta superior também e já começa logo com o golaço do Dudu. E aí, agora sim, vamos falar de bola, vamos falar do gol do Palmeiras, porque realmente foi um golaço. E aí alguns detalhes táticos pra gente conversar sobre esse gol. O Atlético Mineiro, ele marca com uma linha de 4, certo? 2 zagueiros e 2 laterais, não marcam com 3 zagueiros, né? Marcam com uma linha de 4 lá atrás. E o Palmeiras, na maioria das vezes, gosta de atacar com 5 jogadores atacando essa última linha do adversário. Então 2 jogadores bem abertos, 2 jogadores por dentro ali, naquele espaço entre lateral e zagueiro, né? E um centroavante, um jogador de profundidade que é o Rony. O Palmeiras gosta de atacar dessa forma, para criar essa superioridade numérica contra a linha de 4 do adversário. Porém, de nada adianta você criar superioridade se você não aproveitar a superioridade, porque a superioridade, ela tá ali, mas ela precisa ser aproveitada, ela por ela não vai fazer nada. E o Palmeiras faz isso muito bem nesse gol contra o Atlético. Então, você tem muito aquelas dinâmicas de lado de campo, né, de 3 jogadores pela direita, 3 jogadores pela esquerda. Pela esquerda você tem o Vanderlan, ou o Piquerez, né, o Dudu e o Gabriel Menino, sempre trocando de posição, um mais recuado, outro por dentro, outro aberto, e pela direita a mesma coisa com o Rocha, Veiga e Arthur. E no lance do gol é muito interessante como os jogadores eles trocam de posição. Então o Veiga ele recua e atrai com ele o Batalha. Lembra que eu falei que o volante do Atlético tava marcando ali o Veiga, e marcando muito bem, o Veiga não apareceu muito, mas nesse lance o Veiga, ele meio que tira o Batalha da jogada, o Marcos Rocha, que geralmente é o cara que fica mais atrás, ele abre, e quando o Marcos Rocha abre, ele obriga o lateral esquerdo do Atlético Mineiro a saltar em cima dele, né, a pressionar ele, pra ele não ficar sem pressão ali, não poder escolher sem pressão o que fazer. E isso abre um espaço entre o lateral que saiu e o zagueiro, e é exatamente nesse espaço que o Arthur infiltra. Então muito interessante como o Palmeiras manipula bem essa marcação do Atlético Mineiro, a bola entra no Arthur, e aí legal, né, o Palmeiras chega na linha de fundo, a defesa inteira do Atlético afunda, né, isso acontece com todo o time, né, a bola chega na linha de fundo, a defesa inteira corre pra trás, e aí é de duas uma, ou você cruza pra trás, pegando essa defesa afundando, ou o cruzamento na segunda trave, que é o que o Arthur faz, o Dudu chega sozinho, como gosta de fazer gol no Atlético Mineiro, o Dudu, né, enfim, golaço do Palmeiras mesmo. Depois do gol, eu acho que tem a junção de dois fatores importantes pra gente contextualizar. Primeiro, a iniciativa do Atlético, que é normal, tá jogando em casa, Mineirão lotado, tal, precisou ter uma iniciativa a mais, já que não tava mais vencendo o jogo. E segundo, o desgaste do Palmeiras, que mais uma vez, eu acho que é totalmente natural, foi um jogo de intensidade máxima, um jogo muito físico, como eu disse, muito faltoso. Da última vez que eu tinha contado, o Palmeiras estava com 12 faltas, o Atlético com 25, né, então muita falta, se bobear até bateu 40 faltas até o final do jogo, então caiu a intensidade do Palmeiras, caiu o ritmo de jogo de uma maneira geral, e eu acho que com as trocas o Palmeiras até consegue ganhar um gás, equilibrar um pouco mais o jogo, ficou um jogo equilibrado ali até o final, entre as duas equipes. O Palmeiras, eu acho que numa parte relevante da partida foi superior,
Então acho que fica um sentimento de que dava pra ter vencido e tudo mais, até pela polêmica do gol do Rony, né? O Pavon podia ter sido expulso no segundo tempo, deveria ter sido expulso porque já tinha um amarelo e deu uma bica na perna do Vanderlan, enfim. Mas não dá pra dizer que é mau resultado, né? Um empate fora de casa contra o Atlético Mineiro, e até indo pra uma maneira mais geral agora, fazendo um balanço de tudo isso, eu falei, né? 9 jogos seguidos com os titulares jogando. Nesses 9 jogos seguidos, nessa sequência pesada que o Palmeiras teve, o Palmeiras, pela Libertadores, 2 vitórias fora de casa, contra a Barcelona e contra o Cerro Porteño. Pela Copa do Brasil, uma grande vitória contra o Fortaleza, abrindo vantagem. E pelo Brasileirão, foram vitórias contra Corinthians no derby e Grêmio em casa, e Goiás fora. E 3 empates contra o Atlético hoje, Bragantino e Santos. Acho que a única coisa que a gente pode comentar aqui é que talvez um desses empates contra Bragantino ou Santos, principalmente contra o Bragantino, poderiam ter sido vitória, né? Principalmente do Bragantino por ser um jogo em casa e tudo mais. Acho que é o único ponto que a gente pode colocar, mas honestamente não dá pra reclamar dessa sequência, né? Foi uma sequência pesada, desgastante tanto fisicamente quanto mentalmente. E foram grandes resultados do Palmeiras. Agora o Palmeiras tá 15 jogos sem derrota seguidos, pegando todos esses jogos dificílimos, por competições diferentes, com os jogadores se desgastando. Então o Palmeiras está com a classificação na Libertadores extremamente encaminhada, na Copa do Brasil conseguiu uma grande vantagem também, e no Brasileirão tá ali no bolo. Podia estar melhor, podia estar com 2 pontinhos a mais, 3 pontinhos a mais ali, mas realmente acho que o saldo é extremamente positivo. E agora o Palmeiras tem 4 jogos até a pausa para a data FIFA, né? Sendo que os 2 primeiros jogos eu acho que são jogos que o Palmeiras pode dar uma mesclada pro time chegar inteiro, né? Primeiro a gente tem Fortaleza agora no meio de semana, que a gente construiu uma grande vantagem, tem que entrar com toda a seriedade, né? Claro, sem bobear, mas acho que dá para dar uma mesclada, e depois Coritiba em casa pelo Campeonato Brasileiro. Também acho que é um jogo que, se tiver que poupar alguém, dá pra poupar, porque aí depois o Palmeiras tem mais 2 jogos, e aí eu acho que tem que entrar com o time completo e titularíssimo. A gente pega Barcelona de Guayaquil em casa pela Libertadores e o São Paulo fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Aí acho que são 2 jogos que a gente precisa chegar inteiros, porque aí tem pausa pra data FIFA, 10 dias de descanso em junho. Certo, meus amigos? No mais é isso, acho que deu pra falar de tudo, de polêmicas, a parte tática, a projeção dos próximos jogos. Então, se você está até aqui, eu mereço o seu likezinho, certo? Não custa nada, me ajuda muito, é só um clique. E claro, comente aí embaixo o que você achou da minha análise, concorda, discorda dos pontos que eu falei, enfim, participe aí embaixo, vamos trocar uma ideia sobre esse jogo, sobre a sequência do Palmeiras. Fechou, meus amigos? No mais, muito obrigado pela companhia em mais um vídeo, vejo todos numa próxima. Tchau, tchau.